Temos que... A gente pode começar lá dentro. Olha, Deixa. tantos pedidos. Bem-vindos a mais uma quinta-feira. Uma noite de trabalho. Hã? O quê? Quer conferir? A gente não tem ligado. Vai conferir lá para nós. Eu vou tudo levantar, porque se não tiver, não volta para trás. Hoje, continuando nosso trabalho, vamos falar sobre as exigências humanas. Lembrando só que toda e qualquer vontade de manifestação, pergunta, questionamento, qualquer coisa que passar pela mente, trazer o debate, é muito bem-vindo. Isso não é uma proposta de imposição, doutrinação, nada disso. É uma proposta de expansão de possibilidade do nível. A gente vai demonstrar que existem outras possibilidades. Que a gente não precisa viver fechado os conceitos pré-estabelecidos. Certo? Hoje nós vamos começar a pedido do Sidney, fala das exigências humanas, o trabalho mental. A gente vai começar dizendo o seguinte, que reforma íntima não é a mudança do mundo externo, mas sim a mudança de como você compreende tudo o que acontece na sua vida. O que seria se você alcançar a elevação espiritual? Você seria feliz. Então, primeiro entendimento que o mundo não vai saciar os teus desejos, as tuas vontades, os teus desígnios, os teus anseios, ou seja, o mundo não vai fazer o que tu quer. O mundo não vai para isso. A vida não existe para isso. Porque se fosse assim, seríamos ali mais de 7 bilhões de ditadores. Só isso. Porque é impossível saciar os anseios de todos. Porque todos buscam apenas ganhar, vencer, se colocar à frente dos outros, estabelecer poder e domínio sobre os outros. Só isso. Então isso é impossível. A proposta de reforma íntima, elevação espiritual, bem-aventurança, reino dos céus, nirvana, independe da nomenclatura que se usa, porque cada nomenclatura vai contemplar um posicionamento de religião. É sempre a mesma. É que existem caminhos para se chegar à felicidade. E aqueles que buscam fielmente seguir esse caminho, alcançam esse ser feliz. E se abstém do mundo humano, que é sempre um pêndulo de vivência de prazer e sofrimento. Prazer e sofrimento. Onde, por alguns instantes de prazer, nós vivenciamos dias, semanas, meses de sofrimento, de dor. Perfeito até aqui? Felicidade material. Então, elevação espiritual quer dizer alcançar a felicidade. Uma felicidade que não é material. Não uma felicidade material. Felicidade material está condicionada ao prazer. Prazer este que é a satisfação de ter os seus desejos atendidos. Vocês conseguem compreender isso concatenado? A gente vai falar que o que a gente busca, a proposta aqui não é uma felicidade material, ou seja, não é uma felicidade que se dá por ter prazer, o prazer de ter os seus desejos atendidos. Por exemplo, aqui, quem tem desejo de ser saudável? Ninguém? Tem gente que tem desejo de ser saudável, tá? Mas, alguém aqui nunca ficou doente? Alguém aqui entre nós aqui nunca ficou doente? Até aqueles ali que tem 1 ano já ficaram doentes. O pai e a mãe se viram. Então a nossa proposta é, compreendendo que todos querem ser saudáveis e que nós queremos ser saudáveis, nós queremos ser sempre, mas que isso nunca vai se cumprir
aprender a coexistir com paz, harmonia e felicidade, com o entendimento de que, mesmo eu querendo ser saudável, vão ter momentos que eu não vou ser. Ou vão ter uma boa parte da existência que eu não vou ser. Porque tem coisas que a gente simplesmente não controla. E ficar se penalizando, se martirizando, tendo pena de si mesmo, não vai ajudar em nada. A viver uma vida feliz. E é possível, sim, ser feliz, mesmo coexistindo com a doença. Muitas vezes, é preciso uma doença para abrir a percepção de que é possível ser feliz na vida. Porque só quando a gente está prestes a perder, ou quando perde tudo, a gente compreende o valor que as coisas têm. Enquanto nós temos elas, nós já as possuímos, elas não têm valor. Porque já tem. Quando a gente deixa de ter, compreende a importância que as coisas têm. Então a felicidade material acontece quando o mundo está harmonizado com você, ou seja, quando o mundo faz o que você quer. Não é assim? Quando eu estou com saúde, eu estou bem empregado, tendo uma posição social que me interessa, quando as coisas ao meu redor vão bem, quando nada que aflige o mundo me toca, eu estou vivendo a felicidade material. Mas é assim o tempo todo. Olha, eu tenho 83 anos. Estou doente, mas eu sou uma pessoa muito feliz. Perfeito? Feliz mesmo. Perfeito. Compreendendo que... Os erros da vida, a doença, tudo isso acontece. Ótimo. E os problemas também. É só saber falar. E que não adianta nada ficar chorando com isso. Não. E eu sou feliz. Perfeito. Esse é o entendimento. E que é possível. O que não é possível é ficar uma vida toda chorando. Exatamente, porque só amplifica o problema. Eu estou doente, sim. Eu tenho que coexistir com a doença, eu tenho que viver essa doença. Eu não tenho outra saída. Então, eu tenho que me preparar emocionalmente para coexistir com ela, para coexistir com as limitações que ela me proporciona. Não tenho outra opção. Se eu não tenho condição de me curar, o que eu posso fazer se não aprender a coexistir bem com isso? Isso é ser maduro emocionalmente. Simples. Não adianta ter grandes coisas, não. Isso aí. Os faraós se enterravam com os seus tesouros, mas mesmo assim não levaram a isso. Ser feliz com pouca coisa. Isso. O que realmente proporciona felicidade é muito pouca coisa. Ótimo, ótimo. Felicidade espiritual. Então a gente vai dizer que aquilo, a felicidade material não é a elevação espiritual. Elevação espiritual é estar feliz, independente do que lhe aconteça. A elevação espiritual acontece quando você está harmonizado com o outro, mesmo quando o outro lhe ataca. É harmonizado com o mundo, mesmo quando o mundo lhe traga algum dano ou prejuízo. Entendimento de elevação espiritual é quando tu deixa de colocar o teu individualismo à frente do todo. Quando tu larga a mão de ter que ser o melhor que o outro, de ter que estar na frente do outro, de ter que ter mais notoriedade que o outro, de ter que ter razão sobre o outro, de ter que ter prazer sobre o outro. Quando tu te coloca no entendimento de que só há vitória quando o todo vence. Enquanto eu depender de qualquer ser individual meu, não há vitória alguma. Só assim se pode andar em comunhão com todos. Porque enquanto tu quiser qualquer coisa individualmente, não dá.
chegar nessa lucidez, nesse entendimento? Um dos caminhos propostos é dar o direito do outro de ser, estar e fazer o que ele quiser. Respeitar o outro, inclusive respeitar o direito do outro não te respeitar. Ou seja, é sobre hipótese alguma tu ter uma posição para ser defendida. Nisso que a gente vai chamar de respeito, que é o mais próximo de amor que nos é possível, é dar o direito do outro fazer o que ele bem entender. Mesmo que esse bem entender seja te agredir. Porque só assim, quando todos vivenciarem esse exemplo, é que cessa a necessidade da agressão de um pelo outro. Porque aquele que agride no final, ele quer a disputa. Não é só o vencer, é o domínio. Qual é a graça de brigar com quem não diz nada? Com quem não revida? É a mesma coisa que brigar com um poste. Então só assim pode haver vitória, quando não tiver necessidade de luta. Porque quando um não quiser, dois não vão brigar. Não importa o que aconteça. Não importa se tu vai ser preso, escorraçado, açoitado, vilipendiado, torturado, crucificado, Apedrejado. Isso. Dá o direito de fazer o que ele quiser fazer. Inclusive o direito dele de desrespeitar. Só por esse exemplo que a gente vai chegar em algum lugar. Enquanto tiver necessidade de defesa, seja lá do que for, não há comunhão. O caminho mental. Outro caminho é o caminho mental. Para a gente chegar nessa proposta. Para isso devemos lembrar que a mente é egoísta, ou seja, o nosso conjunto de verdades que nos dão o entendimento e a percepção de quem somos é egoísta, é individualista. Ou seja, a mente quer para ela ganhando, tendo prazer, sendo reconhecida e elogiada. Essas são as expressões do egoísmo. Então, os nossos pensamentos, eles se dão por essa expressão de ganhar, de ter razão, de ser reconhecido e de alcançar o prazer. Todos os nossos pensamentos se expressam dessa maneira, porque nós somos individualistas. Nessa proposta mental, então, nessas expressões, percebemos como o ser humano sempre está querendo ganhar, está sempre querendo ser reconhecido, ser elogiado e ter prazer. Nessas expressões se elucida que a mente, para vencer, tende a impor ao outro uma derrota. Nem que seja no campeonato de busca à distância. Nem que seja quando um acorda azedo, o outro retruca. Nem saiu da cama ainda. Já começou. Um tem que ganhar do outro. Deixar no banheiro antes, para usar o banheiro antes. É sempre assim. Nas pequenas coisas, todos nós só buscamos vitória sobre os outros. Todo pensamento tem embutido dentro de si o objetivo de vencer. Lembre-se, todo o pensamento é assim, busca saciar um anseio de vitória. Porque enquanto tu tiver uma verdade para ser defendida, tu sempre vai buscar aquilo que está condizente com essa verdade. Não importa se para o outro é totalmente diferente. Isso é a dívida que não cuida. Questão. É complicado para você concordar comigo agora. Não, porque a mente está dizendo aqui. Não, não é assim. Eu não sou egoísta assim. Eu só estou certo no que eu digo.
trabalho não pode ficar daquele jeito, a cama tem que estar daquele outro jeito. Tem que comer tal hora, tem que levantar tal hora, tem que fazer dessa maneira. Não é que eu sou egoísta, não. É que isso é certo. Nós somos adestrados, desde muito pequeno, por esses caras que são os caras mais complicados da nossa vida, que são os tal de pais, que as coisas têm jeito certo para serem feitas. Sem se preocuparem de, mas é isso que tu quer para ti mesmo? Isso é o que te faz feliz? Essa é a expressão do que te completa? E a partir disso, nós, porque macaco vê, macaco faz, imita o comportamento, a gente imita esse comportamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, vizinhos, sogra, sogro, chefe, empregado. A gente espelha esse comportamento para todo mundo. Olha o jeito que aquela criatura se veste. Como é que pode se vestir assim? Cara, o problema é dele. Se veste como quiser. O que tem a ver com isso? São pequenas coisas. Mas, levando essas pequenas coisas a sério, as grandes coisas também são levadas a sério. E tu só começa a desconstruir quando tu desconstrui as pequenas coisas. Só assim. É complicado, pois isso seria a sua mente aceitando uma derrota. E ante a inerente derrota, a mente propõe sofrimento, raiva, revolta, agressão, tortura e execução de pena capital. Eu vou matar ele porque ele fez isso. Presta atenção no que vocês pensam. Vou acabar com a raça daquele desgraçado. Como é que ela foi fazer tal coisa? Porque, claro, a mente ela tem que estar certa. O mundo todo está errado, só aqui que está certo. Só aqui que tudo funciona, acontece e anda. Os pensamentos. Existem dois tipos de pensamentos. O pensamento que lhe é dado e o pensamento que você constrói. O primeiro lhe é dado, você não sabe nem como, nem por que aquilo lhe vem à mente, simplesmente lhe chega. E o pensamento que você constrói pode se dar após o pensamento que lhe é dado, quando você passa a pensar o que você está pensando. Ou seja, quantas vezes do nada tu está sentado lá, observando uma paisagem e te vem uma memória de tal situação, tal proposta, que não tinha nada a ver com o contexto, com o enredo que está inserido naquele momento, mas te vem. Pensamento que te é dado. Tu não controla a sinapse do cérebro. Ou seja, os encontros neurais, eles se dão independentes da tua vontade. E a partir disso, o pensamento se forma também independente da tua vontade. Então, se o primeiro pensamento te é dado, tu tem a oportunidade de, através do segundo ou do terceiro pensamento, começar a perceber a realidade e não a proposta projetada, para poder realmente trabalhar o que está acontecendo. Um exemplo que a gente normalmente faz é o seguinte. Tá tranquilo? O que vai acontecer? Tudo isso é para demonstrar pessoal, tá? Sim. Não se sinta agredido. Tá? Então, por exemplo, esse movimento. Agora suponha que ele tenha caído no chão. O que aconteceu de verdade? Uma mão se deslocou pelo espaço-tempo e chegou e encostou no rosto e a pessoa caiu. Mas a mente diz o seguinte: eu levei um tapa, eu fui agredido, eu não posso perder, eu não posso ser agredido, sofra pela agressão.
Mas na realidade, o que aconteceu foi que uma mão encostou no rosto. E alguém caiu. Ou uma pedra que bateu nas Ou uma pedra bateu nas costas. Só pode ser. Ou seja, aqui dentro, a gente está sempre conceituando, adjetivando, julgando tudo e todos o tempo todo. Sem realmente compreender o que acontece. Apenas passando pelo crivo da sua verdade. Só. Que não tem nada a ver com o que é real. Com a realidade que acontece. Por quê? Porque uns podem achar isso terrível e outros podem achar isso maravilhoso. E outros podem não ter opinião nenhuma sobre isso. Quem está certo? Todos estão certos para si, mas ninguém detém uma verdade universal para todos. O trabalho mental. Então você precisa combater o pensamento que lhe é dado com o pensamento que você constrói. Outro caminho para se chegar nessa proposta de felicidade é combater o pensamento que te é dado com o pensamento que tu pode construir. Começando a dizer para ti mesmo, eu não sei se fui agredido, eu não sei se é errado essa mão ter chegado nesse rosto, eu não sei como é que a coisa realmente se deu, eu não sei por que aconteceu aquilo, ou isso ou aquele outro, porque eu não sei mesmo o que motiva a situação. E eu não sei se eu preciso me sentir agredido, eu não sei se eu preciso me sentir perdedor, derrotado, eu não sei. Quantas coisas na nossa vida aconteceram que naquele momento estava acontecendo, parecia ser o pior que podia acontecer. E no suceder do tempo, foi o melhor que podia ter acontecido. Quantas derrotas a vida te deu, que com o passar do tempo se transformaram em grandes vitórias. Então não saiba. Não tenha presunção de saber. Porque no decorrer do passar do tempo, as coisas se mudam. A tua percepção do que acontece, o olho de quem vê muda as coisas. As coisas não são as mesmas. Configuração mental. A mente quer vencer. Vitória da mente. A mente que é egoísta exige vitória sobre o outro, e para conseguir essa vitória, a mente cria as exigências que você faz ao mundo. Então, meu filho tem que ser bonito, saudável, tem que ser doutor, bem sucedido, tem que ter um relacionamento com a pessoa que eu acho certo, sem momento nenhum perguntar para ele o que ele realmente quer da vida. Se é isso que vai fazer ele feliz. Preste atenção em você mesmo. Como você vive exigindo coisas ao mundo para poder vencer, pois quando essas exigências são atendidas, você se sente satisfeito. Ou não. Ou nós não nos sentimos satisfeitos. Entendo que aqui tem um ser que tem a presunção de se achar vizinho no mundo. Porque tudo tem que ser do jeito que aqui diz que tem que ser. E a vida vem para demonstrar que nunca vai ser desse jeito. Coincidentemente, volta e meia pode coincidir. Mas é uma forte tendência que não seja. Um exemplo. Todo relacionamento humano é vivenciado com exigências de ambas as partes. Por exemplo, o casamento. Aos parâmetros humanos, nada mais é que a satisfação de um conjunto de exigências. Ou seja, eu sou casado com ele porque ele faz isso, isso e aquilo. Eu sou casado com ela porque ela faz isso, isso e aquilo. No momento que deixa de fazer, opa, quebra tudo. Pega aí. Ou seja, não tem amor aí. Isso é uma falácia. Tem exigências que se cumprem de ambos os lados. É um belo acordo. Sociedade. Que nada tem a ver com amor. Ou não? Como é que é? Alguém tem experiência com divórcio, sério?
faz isso, vive da desgraça alheia, né? Não, advogado, imagina, não. Vive que o mundo deixa todo em paz, né? Isso, advogado vive da desgraça, vive da discórdia entre os seres. Mas é isso. Relacionamento nada mais é que exigências feitas por ambas as partes que um e outro estão dispostos a cumprir. Nada mais. E quando deixa de cumprir, termina a situação. Realidade. A gente tem que parar de romantizar a vida. Porque a vida não é romântica. Quem romantiza sofre. Justificativa. Para justificar essas exigências, no sentido de ser certo exigir isso, construíram-se os códigos de cultura, as verdades, a forma como se vive. Se criam leis para dizer o que é normal e certo se cobrar determinada atitude. Se cria a lógica humana para justificar a lei. Tanto que até pouco tempo atrás, um podia matar o outro pela defesa da honra. E tinha uma lógica humana que permitia isso. Até pouco tempo atrás, uns tinham o direito de votar, outros não. E tinha uma lógica humana que dizia que era assim. E essa lógica defende essa verdade, com unhas e dentes. Tanto é que tiveram que ser queimados numa fábrica lá para poder, não, acho que é coisa um pouco diferente. É isso. A gente vive assim o tempo todo, defendendo as nossas verdades, não importando o sacrifício que o outro tem que fazer. Não estando nem aí para o outro. O importante é que eu seja atendido nas minhas exigências. A lógica mental. Então existe uma lógica humana que justifica a lei, que justifica a sua cobrança em relação ao que você quer que aconteça na sua vida, o certo e errado. E essa lógica é terrível, porque a partir dela tu condena 9 em 10 pessoas. Porque 9 em 10 sempre vão estar erradas. E esse um é que tu não conhece. Senão vai estar errado também. E certo é só tu. E isso você nem percebe. Que nada mais é que um processo para que você acredite ser normal, o ganhar da mente. Acontece o tempo todo assim. Rápido. Acontece. Nem percebe. Quando tu já te entregou nesse processo para defender isso com unhas e dentes, e quando tu vê, tu já criou uma algazarra toda, e quando tu vai olhar e dizer, mas por que isso aconteceu mesmo? Por que essa briga? Por que a gente se esfaqueou aqui? Não me lembro. Eu sei que quando eu vi, já estava se esfaqueando. Porque para a mente, ela não tem escrúpulos. Ela só quer vencer. Não importa como. Proposta inicial é a reforma íntima. Deixar de exigir do mundo o que você quer, sem mudar a sua forma de pensar, mas tendo a lucidez do processo que nada é certo, nada é errado. Tudo é perfeito, pois atrás de todos os certos, de todos os politicamente corretos, está o seu desejo de vencer o outro, seu desejo de que o outro faça o que você diz que é certo. Compreender isso. Porque a proposta nunca vai sair daqui de dentro. Mas você vai poder negar essa proposta dizendo, mas eu não sei se tem que encontrar essa hora, se tem que trabalhar de tal forma, se tem que comer tal hora, se tem que ser desse jeito, eu não sei. Eu não sei que dia essa criatura teve para chegar desse jeito. Eu não sei. Eu não sei porque ele chega em casa e ela não deixou a janta pronta, eu não sei o que ela passou. Eu não sei. Eu não sei porque ele chegou nervoso, estressado, aborrecido, eu não sei o que ele passou. Não é pessoal. A gente está tudo pessoal, a gente está sempre se defendendo de tudo e todos, sempre se considerando agredido. A realidade. E o pior de tudo ainda é que quando você começa a exigir do outro
e ele faz o que você quer. Você muda a exigência, pois no final você não quer que o outro faça. No final você quer vencer o outro. Ou seja, ainda bem que não tem esposas aqui. Mas para quem é marido aqui, não importa o que tu faça, nunca vai estar bom. Algumas esposas começam a lembrar da vida pregressa, perceber que mesmo quando fazia o que queria, não era suficiente. E vice-versa. Não importa o quanto me esforço, ele sempre reclama. Porque nós vivemos paixões, nós não vivemos amor. Ou seja, se eu tenho paixão por essa cadeira, a partir do momento que eu tenho a cadeira, eu quero a outra, porque essa que eu já tenho, já sei como é que é. Isso é outra coisa. A mente é insaciável. Esse ser que tem aqui dentro, essa coisa aqui, quando ela começa a ter um, ela já parte para o 2. Se ela chegou no 2, ela já tem o 3. E se ela tem o 3, ela vai para o 4, 5, 6. Só tem uma certeza, ela nunca vai ser saciada. Nunca. Por isso que não importa o quanto tu te esforce, não é o teu esforço que vai trazer harmonia. Talvez seja o teu não esforço. Para que o outro compreenda que eu não consigo. Não importa, eu não tenho condição de suprir os teus anseios. E aquele que tenta suprir o anseio do outro só vai sofrer, porque nunca vai conseguir. Vamos exemplificar. Alguém maltrata um animal. Para Deus não existe problema em quem maltrata um animal, mas sim para quem exige que o animal não seja maltratado. Porque acontece, não acontece? Como um roubo, acontece. Os roubos não acontecem? Faz parte do sistema, faz parte da vida. Não importa a sociedade que tu te encontre, em todas elas tem roubo. Em todas elas se maltratam animais. Em todas elas tem assassinato. Em todas elas tem violência. Todas elas têm estupro. Em todas elas tem doença. Por quê? Porque isso é do ser humano. Isso é desse ser que tem aqui dentro. Não existe sociedade que ficou aquém disso. Em toda a sociedade existe corrupção. Porque isso é do ser. Está aqui. Não vai mudar. Não vai deixar de ser assim. A questão da exemplificação. Porque o problema para Deus é daquele que exige que não se maltrate o animal. Ou seja, porque para Deus aquele que se contraria com o maltratar do animal é pior do que aquele que maltrata o animal. Por quê? Quem cria as exigências do mundo? A mente. E quando você aceita essas exigências, você se subordina ao resultado dessas exigências. Se as exigências são cumpridas, você automaticamente vive um prazer. Se a exigência não é cumprida, você vive um sofrimento. Quem cria o prazer e o sofrimento para você viver? A mente, que criou as exigências, criou o não acontecer das exigências, criou a resposta que deve ser correta e criou também o prazer ou o sofrimento diante das respostas. Por quê? Porque a mão só encostou no rosto e alguém caiu. Não houve uma agressão. A agressão é o que tu aditiva. É o conceito que tu dá para as coisas. É o preconceito que tu vive em relação ao mundo. A gente tem que começar a ver na real que o mundo não é como a gente quer que seja. O mundo é como ele é. Enquanto a gente quiser mudar o mundo, é que nem querer segurar o vento. A Dilma tentou e não conseguiu. Mas Salomão, 300 anos antes de Cristo, já disse: tem que ser muito bobo para tentar segurar o vento. Porque ninguém vai segurar o vento. Assim como ninguém vai controlar a vida. Não é possível. Então,
E quando você vive o que a mente faz, o que você está fazendo? Você está queimando incensos no altar do bezerro de ouro. Aquele que você está adorando no lugar de Deus. Ou seja, quando você se subordina àquilo que a mente fala, você idolatra a mente e a mente passa a ser o seu Deus. Tu tira Deus do altar e coloca os teus anseios no lugar. Coloca as tuas exigências do mundo no lugar. E o resultado disso é sofrimento, é dor. As placas do caminho. Para sair dessa roda infinita é necessário acabar com as cobranças que você tem em relação à vida, pois o mundo não se submete às suas exigências. A vida não se submete às suas exigências. A vida não se importa com as suas verdades. A vida tem uma lógica própria e essa lógica não é a sua lógica humana. Isso não é perceptível. Todos têm um anseio de ficarem saudáveis, mas todos já ficaram doentes. A vida se subordinou. Não. Todos querem viver um relacionamento maravilhoso, mas não é assim que se dá. Ele tem problemas. A vida não se subordina ao que tu quer. Parece muito fácil de compreender, mas é que aqui dentro é sedutor essa proposta de dizer: me ouve, acredita em mim, que a gente vai se dar bem, que a gente vai ter vantagem e vai fazer todo mundo de bem. E a lucidez. Esse processo passa por você abrir mão de todos os seus julgamentos sem construir novas verdades. Abrindo tanto leque de possibilidades para que você pare de escolher uma verdade ou outra. Deixando de criar um certo, pois a cada certo você cria também um errado. E esse trabalho é para que você pare de ser juiz, júri e executor de pena. E dessa forma você passa a dar a Deus o que é de Deus, sem julgar coisa alguma. Ou seja, se esforçando para perceber a realidade e não vivendo a fantasia das tuas verdades, dos teus anseios, das tuas exigências, tu volta a entregar o controle das coisas para Deus. Porque tu já percebeu que tu é incapaz de controlar o que tu quer para ti, que dirá o mundo, que dirá como todos têm de se comportar, ser. E quando começa esse processo, tira um peso das tuas costas. Porque ninguém tem essa capacidade. Perguntas? Mais uma vez, nesse momento, uma coisa foi muito legal, foi muito complicada. Certo, gente? Então, como a gente falou no começo, a proposta aqui não é dizer isso é assim ou isso é assado, mas é ampliar o horizonte da percepção. Que comecem a trazer para a vida de vocês que, será que é assim mesmo? Será que não pode ser diferente? Será que as coisas acontecem como eu vejo as coisas que acontecem, mas por que outras pessoas têm opiniões diferentes da minha? Por que eles veem de maneira diferente da minha? É só isso. E assim, quando a gente compreende que cada um tem uma maneira de ver e que ninguém está certo, como vê ou deixa de ver as coisas, a gente consegue coexistir com paz, harmonia e felicidade. Certo? A gente não tem pergunta.